Então, ficar atento à falta de ar, ortopneia, avaliar os distúrbios do sono, como baixa concentração, confusão, sonolência diurna, dores de cabeça matinais e fadiga, né, porque há uma hipoventilação noturna que pode aparecer, fraqueza muscular expiratória, porque vai comprometer a tosse, né, vai dar menor capacidade de tossir, e a presença das secreções, das infecções respiratórias. Então, quais são os exames que nós comumente acompanhamos? Na nossa rotina clínica, não temos todos os exames, como, por exemplo, capnografia transcutânea, ainda não temos, nem acompanhamos a oximetria noturna de rotina nos nossos pacientes. Então, na nossa rotina, nós da universidade, na nossa neuroreabilitação, nós acompanhamos com a polissonografia, o exame do sono, a espirometria, em especial a capacidade vital forçada no paciente sentado e em supino, a manovacometria, que vai ser medida de força da musculatura respiratória, com a pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, com esse equipamento, que é o manovacômetro, o pico de fluxo de tosse, que é esse dispositivo, que é um PIC-Flu, um dispositivo simples e de baixo custo, e a saturação periférica de oxigênio através da oximetria de pulso. E quais são os objetivos da fisioterapia respiratória? Então, nós vamos trabalhar para tentar proporcionar à pessoa com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica a higiene brônquica, não permitir o aparecimento das atelectasias, o colapamento pulmonar, aumento da ventilação alveolar, redução da concentração do oxigênio, aumento da saturação periférica de O2, que é um parâmetro simples e que a gente pode acompanhar. O objetivo é que esteja sempre acima de 94%. E prevenir a falência ventilatória. A gente sabe que essa falência ela vai ocorrer com a evolução da doença, mas a gente pode se antecipar. O importante quando a gente acompanha essas pessoas é fazer uma antecipação. A gente não pode perder tempo. É importante estar atento para inserir o mais breve e de forma mais responsável possível o cuidado dessas pessoas. Então, na nossa conduta, na conduta da fisioterapêutica, a gente tem feito um acompanhamento postural e posicionamento torácico, manipulação do tórax e mobilidade torácica. É importante a avaliação não só dessa caixa torácica, mas da região também dos membros, de posicionamento, de elevação de ombros. É importante que a gente acompanhe e trabalhe, porque o pulmão ele vai ventilar sobre uma mecânica dessa caixa torácica. O empilhamento de ar, que nós utilizamos o reanimador manual, que nós chamamos de ANGU, e a respiração glossofaríngea, que é uma respiração que veio aparecer ou foi notada na época da poliomielite, onde esses indivíduos, ao sair do ventilador mecânico, aqueles ventiladores com pressão negativa, eles desenvolveram a capacidade de deglução desse ar. Eles passaram a fazer, para sobreviver, quando iam ser manipulados, a respiração glossofaríngea, que é uma respiração importante e pode ser necessária em alguns momentos. Para as vias aéreas superiores, a gente tem utilizado o reanimador manual, associado a um equipamento que faz uma vibração na expiração, que vai dar propriocepção da via aérea superior, que é esse equipamento a capela, juntamente com a mobilização de secreção, porque quem acompanha, eles têm uma queixa, que há um acúmulo, doutora, de uma secreção, eu fico aqui com esse pigarro, então seria para acompanhar e para tentar ajudá-los na expectoração dessa secreção. A ventilação mecânica não invasiva precoce, o bilevel, binível, que nós chamamos de BIPAP. A tosse assistida manualmente e mecanicamente. É importante que a gente traga esses benefícios e vá trazendo para essas pessoas
para que não seja um elemento surpresa, para que a VNI, por exemplo, a ventilação mecânica não invasiva, não chegue apenas no momento que ele já está com insuficiência respiratória. Como eu falei anteriormente, é preciso se antecipar, que a tosse assistida já seja um treino. Esse treino é com a própria pessoa, é com seus familiares, é com os cuidadores, porque a gente sabe que há uma facilidade com a evolução da doença dos engasgos. Por isso que o trabalho deve ser em conjunto, em equipe, fisioterapia, fonoaudiologia e demais profissões. Eu trouxe aqui o empilhamento de ar e a tosse manualmente assistida, onde a gente usa o dispositivo do reanimador manual. Aqui é a capela que eu falei para vocês. Lembrando, quando eu vou usar um instrumento nestas pessoas, é preciso que elas tenham volume pulmonar. Não adianta eu pegar uma capela e pedir, vamos lá, sopre, se eu não incrementar volume. É preciso que eu ganhe volume. Essas técnicas, elas servem para manutenção, para equalização desse ar, como empilhamento de ar, para distribuição desse ar, para manter a complacência pulmonar. E para que isso? Porque com o decorrer do tempo, se essa pessoa precisar de um suporte ventilatório e ele tiver uma complacência reduzida, vai ser difícil ventilar. Se eu precisar de uma tosse em algum momento assistida, se ele não tiver expansibilidade torácica, se ele não tiver capacidade de distensão, vai ser mais complicado. Então, são técnicas importantes, rotineiras, que devem ser realizadas diariamente, com os pacientes, com as pessoas, para que tenham a melhor condução. Suporte ventilatório não invasivo. A gente já tem a portaria 1370 e a 370, onde dão direito a essas pessoas a ventilação não invasiva, mas a gente sabe que é uma realidade ainda dura. É preciso que a gente, muitas vezes, nossos pacientes procurem a justiça para poder receber esse direito já garantido. Mas, na indicação do binível, tem um item extremamente importante, que vai trazer relação direta com o sucesso da ventilação não invasiva, que são as interfaces. Então, quando a gente vai pensar numa ventilação não invasiva e que essa pessoa aceite esse suporte, a gente tem que pensar nessa interface. E aí, a gente tende e tenta iniciar com o suporte nasal, os bucais, a oronasal e, se possível, ter mais de uma interface. Porque você usar a ventilação por pouco tempo, tranquilo, mas à medida que você vai ampliando o tempo, que você vai necessitando de mais suporte ventilatório, muitas vezes as interfaces, por melhores que elas sejam, de silicone, bem elaboradas, às vezes ocorre alguma lesão. E dependendo do momento, o paciente precisa de uma oronasal, porque ele se sente mais confortável quando precisa de um suporte maior. Mas ele vai evoluir no decorrer para assistência ventilatória mecânica invasiva, pode ser, ou não invasiva. Eles fazem esses ventiladores mecânicos, eles ventilam tanto de forma não invasiva como de forma invasiva, através da traqueostomia. Mas quando indicá-los, quando o uso da ventilação não invasiva for superior a 16 horas por dia. Mas as portarias não contemplam esses ventiladores, Mas é preciso que a gente faça relatórios, que a gente faça a indicação. No nosso serviço a gente emite relatório e as famílias vão percorrer o caminho da Secretaria de Saúde e da Justiça para adquirir. Nós temos esses dois modelos, nenhum conflito de interesse, E quando a tosse falhar, quando o pico de fluxo de tosse já estiver comprometido, abaixo de 270 litros por minuto, abaixo de 160 litros por minuto, A gente tem os equipamentos de tosse mecanicamente assistida,
que também não deve ser o elemento surpresa, não deve ser utilizado quando o paciente já não consegue mais tossir. É preciso que seja treinado, é preciso que a família seja treinada, é preciso se antecipar a essa complicação, porque isso depende para o sucesso. Se eu chegar com o item quando ele está em plena insuficiência respiratória, já fica mais complicado. E a traqueostomia? Muita gente não quer falar sobre a traqueostomia, mas é importante a gente discutir. É importante a gente saber que a gente pode precisar conversar com a pessoa com esclerose lateral amiotrófica sobre essa possibilidade. Ela não tem só vamos dizer, suas complicações, ela também tem seus benefícios. Mas na hora de indicar, muito cuidado. Traqueostomia de forma eletiva, modelo de traqueóstomo, CAF de alto volume e baixa pressão, aspiração supracaf com endocânula, monitorização da pressão do CAF, posicionamento e fixação desse traqueóstomo, trocas programadas do traqueóstomo. E aí vocês podem até me perguntar, você está dizendo aí várias situações, isso é possível? É possível. Eu tenho 20 anos de formada em fisioterapia, buscando sempre a excelência. No momento eu administro a unidade de reabilitação do Hospital Universitário e nós começamos com projetos que parecia ter uma certa dificuldade, mas a gente acreditou, a gente apostou, a gente buscou, a gente emite relatório, a gente construiu uma associação, então é possível. E aí quais são os cuidados? Eu não poderia deixar de falar, fechar com esse slide, porque a gente ainda encontra. Não tem indicação incentivador inspiratórios para as pessoas com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Não deve ser usado oxigênio puro, porque eles vão acabar fazendo narcose e poder ter uma parada. Se precisar, por algum motivo, no intercorrência o oxigênio, sempre associado a um ventilador mecânico. E o treinamento muscular que foi falado do Dr. Rafael. O treinamento muscular, seja ele inspiratório ou expiratório, ainda tem uma interrogação. Para que indivíduos eu devo indicar? Lá nos estudos colocavam que nos indivíduos que não tinham uma repercussão bulbar, o resultado foi melhor. Então, talvez seja para esses indivíduos, para essas pessoas, com que carga a gente trabalha, com que repetição a gente deve fazer. Na minha prática clínica, eu não faço uso do treinamento muscular, mas dizer a vocês, e nunca você vai fazer, não sei. Estamos construindo o conhecimento, estamos conhecendo essas pessoas. E lembrando também que quando a gente trabalha, como o Dr. Rafael falou, eu trabalho em equipe, é discussão clínica. Então, a discussão com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia motora, com a assistente social, com a psicóloga, com a enfermeira, com o farmacêutico, com o odontólogo, tudo isso tem uma linha, todos estamos interligados. Então, para que a gente consiga conduzi-los, é preciso discutir e conhecê-los. E quem mais os conhece? Eles mesmos. A gente precisa aprender a ouvi-los. Qual é a tua queixa? Do que tu precisa? Em que eu posso te ajudar? E assim vamos construir o cuidado. Lembrando que existem escalas funcionais também que podem, existe uma delas com 3 focos, na respiração, na deglutição e nas atividades de vida diária, que também pode servir como acompanhamento. Sendo assim, eu vou passar para a minha querida amiga Keila, fonoaudióloga.